Hey everyone! Good evening! Ai, que bom ver tanta gente aqui entrando, que bom ver tanta gente querendo participar, entender um pouquinho sobre a alfabetização. Boa noite, good evening to everyone. Who's coming? Hey, Tyler, hey, Jane, Ana, Leila, who's coming? And I'm very Hello. Hello. I'm very excited for our class today. Essa é uma aula que eu quis fazer para vocês. A aula é igualzinho às que eu dou lá no Little Bilingual Lab. A intenção é que vocês tenham um pouquinho de tudo que eu trago lá. Só que mais do que isso, né? Eu vi nos últimos tempos muita coisa sobre alfabetização na internet. Isso é uma coisa que eu faço já há anos, né? Para quem não sabe, meu filho é alfabetizado. Eu alfabetizei ele em casa. E também, para quem não sabe, meu nome é Luíse. Eu sou pesquisadora, sou quase neurocientista, trabalho com bilinguismo infantil há 7 anos. E vivo o bilinguismo infantil também há 7 anos. Comecei a pesquisa quando o Arthur nasceu. Enfim, e na aula de hoje eu queria trazer um pouquinho dessas bases da alfabetização, porque eu vejo muita dúvida e muita dificuldade, né? A gente vai lá, trabalha tudo no bilinguismo, fala que não atrasa fala, fala que não confunde, aí chega na alfabetização, parece que todos os mitos voltam, né? Ai, meu Deus, mas há muito tempo ele vai se confundir, ele não vai? E bom, eu queria trazer um pouquinho também do que eu vivo aqui em casa com o Arthur para vocês terem também isso, porque assim, eu sei que é possível, apesar de dar trabalho, eu sei que é possível, mas a gente consegue em casa, e a gente vai desmistificar um pouquinho toda essa questão da alfabetização, certo? Nossa, tem muita gente entrando aqui, vai admitir todo mundo. Eu vou deixar aberto aqui o chat, para quem quiser mandar mensagem, eu vou falando aqui, e aos poucos eu vou conversando com vocês, tá? Recebi algumas dúvidas também na caixinha lá no Instagram. Enfim, é isso. Estou muito, muito feliz de ver tanta gente aqui querendo aprender, querendo estudar. Tem alunos lá do Lab, que eu adoro que as alunas do Lab participam das aulas gratuitas, gente. Enfim, bora lá. I'm going to share my screen now, okay? Ok, let me see the participants now here. Se alguém está chegando, vou deixar aqui. Bom, eu quis fazer tão igual do Lab, que eu coloquei nos slides que eu uso lá do Lab, tá bom? Bom, hoje o foco vai ser alfabetização bilíngue, alfabetização em inglês. A gente vai trabalhar um pouco, entender as bases para conseguir aplicar realmente. Deixa eu ver que tem um barulhinho aqui. Pronto. Mas se alguém tiver alguma dúvida, go ahead, I'm here. Ok? So, let's start the class, já tem bastante gente aqui. Ok, let's go. Bom, então hoje o foco é entender a alfabetização em inglês para conseguir dar os primeiros passos. Tem uma pergunta aqui no chat. Acho que a Carol vai te ajudar, tá bom? A Carol tá aqui. Eu vou pedir para ela te auxiliar aqui no chat, tá bom, Pri? Deixa eu dar uma mensagem aqui para a Carol, que ela vai te auxiliar. Enquanto isso, a gente começa aqui. Eu já mandei mensagem para a Carol. Deixa eu falar que ela não está me ouvindo, né? Ok, let's go. Let's start. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje, o nosso foco vai ser entender por que alfabetizar. Quero que vocês saibam o motivo, por que vocês têm que fazer isso. Quando começar, como começar, quais são os desafios da alfabetização, os erros que vocês não podem cometer. Isso aqui tem um pouquinho de tudo que eu já passei aqui do meu processo. Alfabetizando em si, né? Tipo, bora lá, bora realmente começar. E
algumas perguntas, vou deixar aqui abertas para vocês e um pouquinho para quem quiser conhecer o Little Bilingual Lab, certo? Mas vamos lá. Primeiramente... Calma! Primeiramente, deixa eu só fechar aqui o microfonezinho. Ok. Primeiramente, por que eu vou alfabetizar? Por que eu vou ter esse trabalho na minha vida, gente? Tem tanto trabalho na minha vida, mas por quê? Primeira coisa, será que você precisa alfabetizar de verdade? Bom, eu sempre falo que necessário mesmo é você dar uma cama, um teto para a criança. Isso é necessário, né? Comida, teto, é isso que é necessário para a vida da criança. Só que a alfabetização bilíngue, ela é sim importante. Por quê? A criança, ela se sente algo maior, né? Se sente parte de algo maior, na verdade, conforme ela vai crescendo. Ela vai tendo motivos maiores para permanecer na língua quando ela cresce. Conforme essa criança vai crescendo, ela tem a independência de pegar num livro e saber se virar e saber ler é muito grande. Eu vejo isso muito na prática. Depois que o Arthur começou a ler, eu sou só uma mera auxiliar aí, porque a forma como ele entende a língua e que ele realmente aprende é muito diferente. Então, a alfabetização, para mim, é extremamente importante nesse processo, né? A criança vai vendo que existem outras pessoas que falam essa língua, que ela não está sozinha nessa. Ela vai se apoderando do multiculturalismo e vai ter, né, vai validar o bilinguismo de fato, né, ajudar na comunicação, enfim, são várias vantagens. E as crianças bilíngues, comprovadamente, aqui eu trabalho só com comprovação científica, né? Pesquisadora e neurocientista é só comprovação científica. E tem uma pesquisadora muito conhecida, chama Ellen Bialystok, e ela já falou em algumas pesquisas que crianças bilíngues são mais fáceis de alfabetizar do que crianças monolíngues. Depois, se alguém quiser tiver interesse, eu posso comentar o porquê, mas vamos embora para a alfabetização em si. Mas, enfim, e por que eu alfabetizo? É importante a gente ter essa visão aqui, ó, de que isso aqui, essas duas meias esferas, elas se juntam em uma esfera só, que é o quê? O idioma completo. Existe a língua oral e a língua escrita. E a língua escrita só existe porque antes existiu uma língua oralizada. Senão, essa língua não existiria. Enfim, e isso aqui é o idioma completo. Quando essa metade, né, são duas metades, a língua oral, escuta e fala, e a outra metade, leitura e escrita. Enfim, e quando a alfabetização ela é completa, quando toda a língua está realmente completa, fica mais consistente para a criança o fato de ser bilíngue, fica mais, a criança se sente mais segura e ao longo do tempo, como eu falei, ela vai permanecendo na língua. Além disso, essa alfabetização bilíngue vai auxiliar muito no estímulo da leitura em si. Eu vejo muito isso. Para quem assiste as minhas stories todos os dias, o Arthur, eu perco as contas de quanto ele lê. E sim, eu ponho muito a culpa nessa leitura dele, no bilinguismo e na alfabetização. É um interesse muito grande, e isso é muito bonito de ver. Não sei se alguém por aqui, se alguém quiser botar aqui no chat, também vê, né, esse interesse das crianças, enfim. Enfim, e qual que é a consequência de alfabetizar? Né? A longo prazo, a criança tem mais motivos a falar e mais ligação à língua. Então, eu vejo na prática o quanto essa alfabetização mudou o vínculo com o Arthur com o inglês. O quanto ele aprende sozinho, o quanto ele segue a sua própria jornada, ele vai com os pezinhos dele seguindo a própria jornada bilíngue. Então, que legal isso aí. Todos os dias ele tá, e eu quero muito que vocês também tenham isso. E antes de qualquer coisa, eu só queria falar para vocês uma coisa. Sinceramente, a alfabetização não é um bicho de 7 cabeças. Alfabetizar não é um bicho de 7 cabeças. A gente pensa o quê? Que alfabetizar é só para a escola. Nós, como família, né, como professores, também, a gente tem que se apoderar dessa alfabetização. A gente tem que se apoderar dessa alfabetização e entender que também faz parte para a gente, certo? Então, não é só folhinha,
né? Imprime a folhinha, faz lá. Não é aquele ano mágico da alfabetização. Não é bem assim. A alfabetização é um processo. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Quando começar a alfabetização, né? Tem idade certa? Tem um limite para alfabetizar? Bom, vamos lá. Deixa eu só admitir que o pessoal está entrando. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, a alfabetização não começa, né, como eu falei, naquele ano mágico. Antigamente tinha um CA. Eu não sei se o pessoal é dessa época também, que tinha um CA, que era a classe alfabetizadora. Ou seja, as mães pensavam que meu filho vai entrar na classe alfabetizadora e vai ser alfabetizado. Só que, na realidade, a alfabetização é um processo que começa dos 3 aos 9 anos. E quando eu falo 3 anos, não estou falando que você vai pegar uma criança de 3 anos e vai se alfabetizando de ensino a letrinha. Não é assim, eu vou explicar. Enfim, então, realmente é um processo. E isso vocês precisam saber. Alfabetizar é um processo. Não é uma varinha mágica que no outro dia a criança vai estar lendo tudo. E por ser um processo, é legal que a gente tem tempo para isso. Né? Por ser alguma coisa que a gente faça aos poucos, a gente tem tempo. Então, calma, respira. Não é complicado. E quando que a gente pode começar? A gente pode começar de duas formas. Com alfabetização simultânea ou alfabetização consecutiva. Ou seja, alfabetização simultânea, né? Ela pode acontecer simultaneamente, né? Explicativa. Então, os pais podem fazer as duas alfabetizações em casa, né? Os pais, professores podem fazer ao mesmo tempo essas duas alfabetizações, o inglês e o português, ou então a escola faz a alfabetização em português e a família faz a alfabetização em inglês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a base linguística da alfabetização vai ser construída junta, certo? Então, toda essa base para alfabetização, consciência fonológica, consciência fonêmica, tudo isso vai ser construído ao mesmo tempo, né? Então, todos os sons, fonemas, sílabas e palavras dos dois idiomas. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? As vantagens da simultânea é que o processo de alfabetização, consciência fonológica, toda essa pré-alfabetização acontece só uma vez. Então, a base dessa alfabetização ela vai ser formada conjuntamente. Qual é a desvantagem? Eu nem chamo de desvantagem, mas dá mais trabalho para os pais começar tudo de novo, tudo junto com a escola. Só que ao mesmo tempo que a criança está vendo na escola, a gente faz isso em casa. Eu fiz a simultânea. A gente tem muitas alunas que estão fazendo a simultânea agora também, né? Recebo dúvida lá do Lab. Como que eu pergunto? Como que eu falo com a professora? Enfim, então eu sempre indico conversar com a escola, ver o que a escola está trabalhando, a gente trabalhar a mesma coisa em casa. E na consecutiva, como que funciona, né? Na consecutiva, a criança é alfabetizada primeiro em um idioma e posteriormente no segundo idioma. Então, assim, por exemplo, meu filho tem 8 anos, ele já foi alfabetizado em português. Então, ele perdeu, ele não pode ser mais alfabetizado. Não, ele pode ser sim. O que a gente trabalha nessa alfabetização consecutiva? Eu tenho alunas que fazem simultâneo e tem alunos que fazem a consecutiva e os dois tipos de família têm resultado lá no Lab, conseguem ter resultado independentemente de quando começou. A questão é que é um pouco diferente a maneira com que a gente estimula e as fases desse processo. Mas na consecutiva, a gente trabalha silent letters, dígrafos, consciência fonológica, consciência fonêmica, porque vai ter transferência de um som para o outro, de uma língua para outra. É normal isso acontecer, ter transferência na escrita. Isso chama, inclusive, é um fenômeno chamado bridge, é normal isso acontecer, tá bom? Mas, enfim, eu queria só salientar uma coisa. As línguas em que o alfabeto é o mesmo, igual português e inglês, né? Por exemplo, árabe, japonês, mandarim, grego, não é o mesmo alfabeto. Mas para as línguas que têm o mesmo alfabeto, a gente só alfabetiza uma vez. A criança não vai ser realfabetizada. A gente vai alfabetizar, entre aspas, porque alfabetizar é diferente de aprender a escrever e a ler, né? Eu aprendi a ler e escrever no cursinho, o meu filho ele foi alfabetizado, é diferente. Mas, enfim, a gente trabalha outros componentes linguísticos. Qual que é a vantagem e desvantagem da consecutiva? O processo ele pode ser mais rápido, porque a criança já tem uma noção maior do funcionamento da escrita e da leitura,
né? A família pode deixar o trabalho pesado, entre aspas, aí para a escola. E a desvantagem é o menor contato com a língua, no outro idioma. E no início, a criança pode começar a ficar tipo, opa, que é isso? Dá uma estranhada. Mas tudo é trabalho, tudo é foco, né? Atenção como a gente faz, tudo dá certo, tá? Eu quero muito, muito, muito acalmar o coração de vocês, porque eu já tive aí nesse início do, ai meu Deus, eu queria alfabetizar meu filho, mas eu não sei como, só que é possível. O importante é manter a calma, entender o processo. Quando você entende o processo, né? É como se você conhecesse qual caminho você vai seguir pela jornada. Você já viu o caminho inteiro, agora é só você andar nele. Bom, let's go. Como que eu começo? Como iniciar, né? Entenda como estimular esse início da alfabetização. So, let's go. Let me drink some water. Porque eu falo muito, eu adoro falar. Ainda mais esse assunto. Bom, o início de tudo é na pré-alfabetização. Essa pré-alfabetização, ela começa basicamente desde quando a criança tem exposição a livros. Ou seja, se ela não nasceu, tem exposição a livros, essa pré-alfabetização pode começar. Então, eu gosto muito de explicar isso, porque as pessoas acham que quando eu falo de alfabetizar, de pré-alfabetização, uma criança de 2, 3 anos, é uma coisa... Eu não quero que ninguém fique achando que vai ser uma criança de 2, 3 anos a ler e escrever. Já sim. Porque tudo é um processo. E quando essa base, que é a pré-alfabetização, é bem feita, a alfabetização ocorre quase que sozinha. Tá? Bom, vamos lá. Consciência fonológica é uma dessas partes aí da língua. E o que é a consciência fonológica? Ela diz respeito à capacidade da criança em refletir, perceber ou entender algumas estruturas, notar algumas estruturas da língua. Sílabas, rimas, a literação, que são as palavras que começam com as mesmas letras. Enfim, então quando ela começa a perceber isso tudo, ela está trabalhando a consciência fonológica dela. Como isso é natural, tá? Quase toda criança passa pela consciência fonológica, só que quando a gente conhece ela e sabe como estimular, é outro nível. É outro nível. A estimulação é bem gradual, bem natural, tá? Hoje em dia, inclusive, as pessoas falam de aquisição da alfabetização, ou seja, é tão natural a ponto de ser praticamente uma aquisição, assim como a aquisição linguística. Então, entendam isso, que é um processo leve, natural, né? Nada de forçar. Bom, enfim, tem alguns recursos linguísticos que podem auxiliar na evolução dessa consciência fonológica. Por exemplo, brincar de rima. A minha consciência fonológica, por exemplo, é 0. Eu não sei rimar, gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande nas rimas. Então, acima, separação silábica, musicalização. Eu vou dar uma dica aqui para todo mundo, daqui a pouquinho, de cada idade, como estimular, tá? Enfim, então, isso tudo auxilia nessa consciência fonológica da criança. Brincadeira de trava-línguas, brincadeiras com sílaba, né? Tipo, ladybug. Então, jump em cada sílaba, né? Dá um pulo em cada sílaba. Isso tudo ajuda na consciência fonológica. Que idade que eu trabalho isso? Todas. Todas. Meu filho tem 8 anos. Beleza, a gente vai trabalhar isso de outra maneira. Mas é importante sempre trabalhar. Consciência fonêmica. O que é consciência fonêmica? É a capacidade da criança de perceber e conectar os sons, né? Suas correspondências fonema, grafema. Então, som e letra. Enfim, então quando a criança consegue fazer essa conexão, a gente fala que a consciência fonêmica dela foi bem trabalhada. E tudo isso que está aqui é natural. Mas como eu falei, quando a gente sabe como estimular o que a gente está fazendo, ou seja, quando a gente tem uma intencionalidade por trás do que a gente está fazendo, fica tudo muito mais fácil. Essa consciência fonológica, inclusive, tem um videozinho do Arthur que eu amo. Ele tem vários bichinhos que ele dorme com vários. E 2 deles são o Mickey e o jacaré. Daí ele chegou para mim e falou assim, mamãe, o jacaré e o Mickey, eles têm um barulhinho do A em inglês. Jacaré, Mickey. Isso é consciência fonêmica. Natural. E isso é com base na língua, pelo amor de Jesus Cristo. Não
a pessoa fala assim, não, vou alfabetizar sem a criança saber a língua. Não, qual é a lógica? Eu vou pegar e alfabetizar meu filho em japonês, ele sabe falar japonês, não sabe. E por quê? A língua escrita vem da língua falada. Então, por favor, tá? Não cometam esse erro, porque é um erro de forçar demais. A criança vai saber o que é cat, mas não vai saber utilizar numa frase. É necessária essa decodificação linguística. A criança não precisa estar fluente, falando tudo perfeitamente, mas pelo menos entender e falar algumas palavras é importante, sim. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, já eu respondo, tá bom? Só vou concluir aqui. Senão eu respondo e me perco toda. Enfim, outro exemplo da consciência fonológica do Arthur, lógico que eu vou dar do Arthur, porque ele é meu filho, mas também tem uns das alunas que são bem legais. Enfim, ele chegou e falou para mim que a gente usa coat, casaco, coat, quando tá cold, né? Coat, cold. Isso é uma percepção de rima, que é a consciência fonológica na prática, tá? Toda criança faz isso, não é meu filho que é maravilhoso, perfeito, ser igual. Não, toda criança faz isso com os estímulos corretos, tá? Eu, por exemplo, eu não tenho consciência fonológica, eu não tenho rima. Eu não fui estimulada nisso, vou falar com a minha mãe. Não fui estimulada com consciência fonológica, não sei rimar. Outro exemplo aqui é o letramento. O que é o letramento? É quando a criança percebe que a escrita comunica, ou seja, assim como a língua falada, a escrita também comunica, a escrita também fala, né? Não é um bando de código rabisco lá, aquilo tá falando alguma coisa. Então, com rótulo, placa, sabe quando a gente está com a criança, ela começa a decodificar as coisas, e a coisa mais linda, ela vê a placa e começa a ler, ela descobre que ela sabe ler, é lindo demais, gente. E isso é o letramento. E isso tudo aqui faz parte de algo maior que a pré-alfabetização. Só que ainda tem mais. Só mais uma dicasinha, galera. Já vou terminar com a pré-alfabetização. A criança ela só vai pegar numa caneta ou num lápis quando? Quando ela tiver as mãozinhas trabalhadas. Não adianta a gente esperar que magicamente a criança chegue lá com 5, 6 anos e pegue um lápis perfeitamente. Ela vai pegar? Vai, só que hoje em dia a gente tem estímulo de celular, de tablet, que a criança só faz isso, ó. Não tem movimento de pinça. Para pegar no lápis é necessário o movimento de pinça. Então, é importante a gente entender que é necessário trabalhar as mãozinhas das crianças, senão elas não vão conseguir escrever. A gente vai exigir uma capacidade que ela não tem porque ela não foi bem estimulada. Eu trabalhei com professoras já falando comigo, olha, eu tenho aluno que tem 5 anos e reclama que a mão dói. Lógico que a mão dói. É só celular e tablet. O meu filho está lá jogando videogame agora, não estou sendo contra a tela. Só que a gente tem que saber o que e como estimular. Não é deixar de usar achando que vai ser tudo mágico. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças. Muito, 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 muito. Tá? O desenvolvimento delas é muito importante. Eu sei que vocês são capazes de conseguir alfabetizar, de conseguir trabalhar, mas é necessário entender o processo por trás. Tá bom? Porque não tem pílula mágica. Não tem essa de aprender, de fazer uma coisa sem saber o básico. Tudo é feito, né? O básico bem feito, a gente tem resultado. So, let's go. Enfim, aqui ó, tem alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês de idades. Eu já vou responder aqui a Micaela, tá bom, Micaela? Só um segundinho. Aqui eu dividi por idade, por quê? Aquilo lá dá um pedacinho do Neurobilingue Lab. Pedacinho, tico. Eu queria mostrar para vocês que lá é dividido por idade. E por que eu acho importante, né? Tanto linguisticamente quanto na parte de alfabetização. Então, tem parte linguística, bilinguismo, de cada idade, como começar com cada idade, e a alfabetização em cada idade. Por quê? Bom, se a alfabetização começa desde sempre, isso significa que a gente precisa ter intencionalidade nisso, né? A gente só tem resultado com intencionalidade. Não adianta ficar tipo, não, vai dar certo. Vai dar certo se você botar a mão na massa. Então, aqui, por exemplo, com babies. Aqui, babies, toddlers, preschoolers and school age. Ok? Botei aqui divididinho aqui para vocês verem. Bom, com babies, livros de banho, porque eles vão manipular, eles vão morder, eles vão apertar, eles vão brincar com o livro. Livro cartonado também é bem legal para eles. Eles vão morder, e é isso, né? É normal isso acontecer.
Leitura, gente, leiam e conversem com os bebês. Não subestimem, pelo amor de Deus, a capacidade deles. Eles têm mais capacidade que a gente, neurologicamente falando. Então, não subestimem isso. Então, leiam para eles a musicalização, cantem, bate palminha, põe musiquinha. Isso tudo auxilia onde? Na consciência fonológica dele. Então, a gente está trabalhando isso já. Objetos fofinhos, assim, fofinho de apertar, sabe? Umas bolinhas, tem umas bolinhas que são muito fofinhas. Enfim, o que eu quero aqui? Qual que é a intenção da cidade? A gente trabalhar as mãozinhas do bebê, de forma leve, lógico, mas com bichinhos, com bolinhas fofinhas, o livro de banho, isso tudo a criança vai apertar, ela está estimulando os músculos da mão dela. E assim, não é de um dia para o outro. Isso tudo acontece conforme a gente vai trabalhando por anos e anos e anos e anos e anos, anos. Então, se você tem um bebê, aproveita. Se você trabalha com bebê, também, tá? Bom, mesma coisa aqui. Toddlers. Leitura, ou seja, leiam desde sempre, tá? Sempre leiam. A gente só estimula a leitura lendo. Não adianta só largar lá o livrinho e esperar que magicamente uma luz divina apareça na cabeça da criança, ela comece a falar, nossa, que legal. A gente tem que estar estimulando. Então, leiam para a criança. É bom que a gente vai aprender vocabulário também. A musicalização, mesma coisa. Musicalize o seu dia. Então, canta. Eu cantava para o Arthur, let's change your diaper, your dirty diaper. Musiquinha da cabeça mesmo. Isso tudo a criança vai percebendo. Padrão linguístico, rima, percepção fonética, isso tudo faz parte desse processo. Então, musicalize seu dia. Essa dica aqui, para mim, dos livros expostos, é uma das mais importantes. Eu usava uma caixa, na época eu não tinha muita condição de comprar as coisas, então eu me virava com o que eu tinha. Então, uma caixa que eu tinha ganhado para botar algodão, fralda, essas coisas, eu botei livro e deixei no chão. E aí ele tinha lá expostos os livros. Eu sempre cheguei. Ai, gente, vou chorar. Eu choro toda aula, basicamente. Lembrei do Arthur Bebezinho. Alunas minhas sabem que quase toda aula eu choro. Enfim, isso é muito importante. Porque a criança ela vai ter autonomia e independência de pegar o livro. E ela vai começar a descobrir esse mundo letrado. Ou seja, letramento a gente está trabalhando aí. Brincadeiras de puzzle, isso tudo aqui é muito importante, porque a criança aperta. Se apertar, trabalha os músculos da mão, massinha, pregadores e transferências. Transferências é uma brincadeira, uma atividade montessoriana que a gente usa, vou pegar aqui só para demonstrar, tá? 2 potinhos, um cheio, um vazio, pode ser de grão, pode ser de água, e a criança tem que ir transferindo de um para o outro. Isso trabalha atenção, enfim. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que o Micaela está falando. É o mesmo processo de alfabetização em português. Sim, eu sou formada em letras. Eu também, Micaela. Somos colegas aí de estudo. Sou formada em letras e agora eu faço mestrado em... Ai! Joguei nem um oi aqui. Minha filha está quase alfabetizada em português, pois já está lendo e escrevendo. Parabéns! O inglês dela é muito bom. Ela tem dicção perfeita com 4 anos. Foco no desenvolvimento infantil. Foco. Isso aí, Micaela. Foco no desenvolvimento infantil. Não vamos deixar as nossas crianças aí de lado, tá? Eu prezo muito pelo desenvolvimento infantil no geral. É a base da vida. A base da vida é a nossa infância. Então, vamos trabalhar nisso aí. Enfim, adorei sua dica, Micaela. Obrigada, colega aí de letras em inglês. Bom, então isso aqui tudo a gente trabalha com os toddlers, certo? Aqui embaixo são com os preschoolers, tá vendo aqui, ó? Aqui, o que tem lá no pregnancy, a gente não vai trabalhar, a gente pode ler para o bebê, tá? Mas não tem como estimular com eles, mas enfim. Aqui tudo eu tô seguindo o que a gente segue lá. Então, aqui, preschoolers. Esse preschoolers aqui eu colocaria até 6 anos, tá? Na verdade, até mesmo se você for trabalhar com alfabetização consecutiva, ou seja, seu filho já foi alfabetizado em outra língua, a gente já pode começar a trabalhar disso aqui, tá bom? Mesmo foco. Então, phonics, CVC words, eu vou explicar tudo o que é isso, tá, gente? Não precisem ficar preocupados. Phonics, CVC words, blending é quando a gente junta os sons em uma palavra. Isso tudo eu vou explicar. Short and long vowels, são as vogais longas e curtas. Sides, são as sight words.
que são as palavras que aparecem muito em leitura, as crianças batem o olho e já decodificam. Sílabas, leitura livre, ou seja, a criança já vai começando a ler algumas palavras, eu vou dar tudo dica aqui de como estimular isso aqui, tá bom? E livros interessantes, ou seja, o que eu quero dizer com livros interessantes? Eu sou diferente do Arthur. Tem livro que eu queria comprar para ele, mas que ele não liga muito, então eu vou seguir o interesse dele. Uma coisa que eu sempre falo para nós adultos fazermos é tirar o ego. A gente fala que criança é egocêntrica. Não é. Quem é egocêntrico é a gente. A gente quer que seja do nosso jeito, porque eu achei que era e que não sei o quê. E não. A alfabetização é da criança. A gente cala a boca e só segue a criança. Então, preste atenção no que ela tem de interesse. A gente, fecha a boquinha, joga o nosso ego no lixo e foca nas crianças, no desenvolvimento das crianças, no interesse deles. A gente quer que eles sejam alfabetizados, tá bom? Bom, e aqui, school age, ou seja, os mais velhos, a gente trabalha silent letters, por exemplo, knight, de cavaleiro, sabe? É com K, knees, de joelho. Então, isso são as silent letters. Dígrafos, leituras mais complexas. A gente sempre vai ficar de olho no assessment, que é o quê? Saber em que nível a criança está. Será que eu preciso voltar alguns quadradinhos do meu jogo da vida e estimular uma coisa que eu já estimulei? Por exemplo, consciência fonológica. Meu filho já sabe. Beleza, mas você tem que ver o seu filho. Você não tem que achar se ele sabe. Então, o assessment, sempre dá uma olhadinha. Né? O que ele precisa? Às vezes a gente tem que voltar ou então estimular um pouco mais, apresentar coisas novas que eles estão interessados, enfim. Então, isso aqui dando uma respirada aqui. São pontos muito importantes para a gente trabalhar em cada idade, certo? Lá no Lab, a gente tem alunos de 14 anos e que a gente trabalha tudo isso aqui com todos eles, ok? Dá para trabalhar com todas as idades. So let's go ahead. Let me drink some water because I'm gonna die. Just talking and talking forever, like this, right? So let's go. Bom, apresentei para vocês um pouquinho de como estimular, da pré-alfabetização, por que alfabetizar. E agora eu vou apresentar um pouquinho dos desafios. Por que eu falo isso? Hoje, inclusive, eu dei uma aula que foi sobre possíveis dificuldades. Eu gosto que as pessoas entendam os desafios, porque a gente se prepara. Não adianta você falar assim, não, é tudo lindo. Não precisa nem ensinar a língua, galera. Não precisa nem saber falar inglês. É tudo lindo. Tá, aí chega na hora você fala assim, meu Deus, e agora? Ele tem que saber a língua, né? Eu tô achando que tem. Ou então, e agora? Meu Deus, eu não sei o que é CVC Word. Então, a gente tem que se preparar para os desafios para chegar lá assim, e arrasar. Não é assim, pé na porta. Pá, tudo maravilhoso. Então, bora. Let's go. Bom, expectativas, né? Meu filho vai aprender a ler em 5 dias. Nossa, vai ser ótimo. Porque o Arthur, filho da Luiz, tem 7 anos, o meu também tem. Então, ele vai saber ler. Eu comecei hoje. Ele vai ler daqui a semana que vem, ele vai estar lendo. Bom, eu comecei com o Arthur desde que ele tinha 2 anos e meio, 3 anos. Temos aí uma longa caminhada. Não significa que você vai demorar a caminhada toda. Depende da idade que a criança tem, do background que ela já tem, dos estímulos, enfim, depende de muita coisa. Mas criar as expectativas, né? Expectativas assim, muito elevadas, é importante a gente olhar para onde a gente está pisando, né? Qual é o nosso foco hoje, certo? Outro ponto, comparações. Pega a comparação e taca fogo nela, porque ela só vai te atrapalhar. Às vezes a gente olha no Instagram, é um mundo perfeito, né? Toda criança é ótima, só a sua que é ruim. Mas não, que ninguém mostra o lado complicado, né? Então não compare. Eu passei por dificuldades, eu ainda passo por dificuldades. E tá tudo bem. É assim, né? Não tem pílula mágica, não tem método incrível que eu vou te ensinar a alfabetizar. Só eu tenho esse método. Ninguém no mundo até hoje inventou. Só eu sou um gênio. Não, galera, relaxa. Respira, foco no que a gente está trabalhando e sem comparar. Não é porque o seu filho não sabe uma coisa e o outro da vizinha sabe, mas o seu sabe outras coisas que o da vizinha não sabe. Então, relaxa, foco
e sem comparação. Você está fazendo o seu melhor com o que você tem hoje. E é isso que importa. Faça o seu melhor com o que você tem hoje, certo? Bom, esse esforço, entenda assim, a gente está trabalhando com criança. É difícil. Tem hora que dá vontade de sair correndo da casa. Fala, socorro, alguém me salva, preciso de um tempo. O dia a dia já é complicado. E eu sei que às vezes você pode pensar, nossa, mas já está difícil, imagina se eu alfabetizar. Mas o importante é você, né, como eu falei, das expectativas, mas você trabalhar essa questão do esforço e fazer o que você consegue. Então, o que eu consigo fazer hoje? Eu consigo fazer isso. Show, então é isso que você vai fazer. Ah, mas fulano de tal faz aquilo outro. Beleza, você, depois que você passa desse que você está fazendo agora, você vai para aquilo outro. Mas é uma escadinha, a gente faz o que a gente consegue, o nosso melhor, né? Quando a gente vive numa comunidade, quando a gente tem trocas, quando a gente tem colaboração, né? Auxílio, isso tudo ajuda a gente a diminuir o esforço e a melhorar e a ter melhores resultados com mais facilidade. Então, entenda a sua realidade, o que você consegue fazer e faça o seu melhor, certo? Sem se matar por causa disso, sem se desesperar. A gente faz o que a gente consegue com o melhor que a gente tem hoje. Enfim, idade da criança também é um desafio, porque a gente trabalha ou com a simultânea ou com a consecutiva. A gente tem que conhecer o processo para a gente saber como trabalhar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal lá no Lab. São alunas com filhos de diferentes idades que todo mundo se ajuda, que todo mundo entende o que a outra precisa e vira uma comunidade em que há troca. Isso é o mais importante, porque a gente vai descobrir, nossa, mas não é só comigo, fulana de tal também passou por isso, tá? Então, enfim, não saber os próximos passos. Gente, a gente precisa conhecer o processo para saber o que vai acontecer agora. Agora eu estou no tal momento. Estou em tal momento agora. Mas e depois o que eu vou fazer? Aí chega no depois e eu falo, nossa, não sei, aí larga, aí desiste. Então, entenda, conheça o processo, saiba onde você está pisando, conheça o caminho que você está seguindo, tá? Bom, dificuldades para estimular. Isso aqui também é um ponto muito importante, saber como estimular, ter intencionalidade, ter atividades, ter um guia, que foi uma coisa que eu senti que me faltou, é muito, muito importante, tá? Falta de interesse é um outro desafio. Seja interessado e observe o interesse da sua criança, porque assim, tenta trabalhar o interesse dela, então foca nela, né? Como eu já falei. Bom, certo, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode botar aqui no chat. But let's go. Erros que você não pode cometer. Deixa eu ver que alguém botou uma coisa no chat. Tá adorando? Ai, que bom, Priscila, que bom. Ai, adoro quando tá dando certo. Bom, erros que você não pode cometer. Primeira coisa, achar que a fonética não importa. Galera, a fonética importa. A fonética importa muito. Porque quando a gente fala de alfabetização em inglês, o método é fônico, eu vou falar dele daqui a pouquinho. E o método fônico tem a base na fonética. Então, bora estudar fonética. No Lab a gente tem aula de fonética mensalmente, com foco só em fonética, e outra aula mensal só em alfabetização ao vivo, tá? Tem as aulas gravadas, mas ao vivo, para entender o que cada pessoa precisa, tipo agora que a gente está fazendo. Então, a fonética importa. Não se preparar, não cometa esse erro. Você tem que se preparar. Você é o adulto da parada. Você é o adulto, então você tem que se preparar, tem que saber onde você está pisando, tem que saber o que você deve fazer para os próximos passos, ok? Então, se prepare, você é capaz. Achar que é fácil ou é difícil demais? Não, porque é muito fácil, né? Ah, porque tal pessoa falou que é assim, é só esperar a luz divina pairar sobre a cabeça da criança. Ou então falar, nossa, é tão difícil que eu nem vou começar. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma piscininha morninha que você fica lá de boa. Assim, não, a gente tem que trabalhar. Para você criar uma criança, você precisa... Você vai ter uma criança, você trabalha com criança, ou tem uma criança na sua vida, dá trabalho. A partir do momento que você tem a criança na sua vida.
Então, sim, não é fácil e nem difícil demais. A gente consegue, só que a gente tem que se preparar para isso. Pular etapas. Ah, porque meu filho ele perguntou como que é a palavra cat, então quer dizer que ele quer ser alfabetizado, eu vou alfabetizar ele agora, ele tem 2 anos. E não é bem assim, né? A criança tem 2 anos, beleza, mas eu vou fazer, vamos alfabetizar agora, 2 anos, porque ela perguntou o que é cat. Então, não pule etapas, observe a criança. Se a criança perguntou, você dá a resposta, né? Trabalha, conversa, mas não pule etapas, tá? Por exemplo, querer que a criança escreva se você não trabalhou a mãozinha dela antes, tá? Acreditar que a língua falada não importa. Não tenho palavras sobre isso. Eu nunca tinha visto isso, até ter Instagram, e é uma coisa extremamente decepcionante. De profissionais que trabalham com isso, porque a língua falada importa. Como que eu vou alfabetizar uma criança que não fala a língua? Não faz sentido. É a mesma coisa falar que eu vou ensinar uma criança a dirigir o carro porque ela sabe andar. Não faz sentido. Tudo tem uma segmentação, tá? E achar que só na escola se alfabetiza. Galera, a gente consegue alfabetizar em casa. A gente é capaz. Vocês têm a capacidade com vocês, tá? Na escola se alfabetiza, sim. Só que em casa a gente também consegue trabalhar isso. A gente consegue tendo o pé no chão e estudando. Amo o conteúdo de vocês, muito realista, claro e objetivo. Ai, obrigada. Mas tem que ser assim mesmo, galera. Não adianta achar que tem um método mágico. Né? Ninguém nunca no mundo inventou, só eu, agora, que eu sou incrível. Não, a gente tem que, né? Bom, let's go. Mão na massa, galera. Bora, agora, hein? Método fônico. O que é o método fônico em inglês? Aqui no português, geralmente a gente ensina. Tem gente que trabalha método fônico no português, tá? Então, por isso que eu falo geralmente. Ele é focado nos sons das letras e não nos nomes. No português, a gente ensina A, B, C, D. No inglês, a gente não ensina A, B, C, D. A gente vai trabalhar os sons das letras com grupos de letras específicos, tá? Então, é importante a gente, por exemplo, então, por exemplo, cat, não é C-A-T, é cat. Cat, blending, a gente junta o at em cat. Quando eu comecei a alfabetizar, o Diogo ficava falando que eu parecia uma louca falando outra língua, e parecia mesmo, eu ficava assim com ele. E no Lab, se tiver aluno aqui, pode falar, eu trabalho o IPA, que é o International Phonemic, que é o Alfabeto Fonético Internacional, que é importante a gente, como adulto, conhecer para trabalhar um método fônico e conhecer a fonética na prática, porque tem que ser assim. Bom, eu falei de CVC Words há um tempinho atrás. O que é isso? Palavras consoante, vogal consoante. Essas CVC Words, né, por exemplo, cat, dog, pot, eu sou péssima de pet, enfim, vocês entenderam. Consoante, vogal consoante. Quando as palavras são assim, é mais fácil da criança decodificar, porque tem muita consoante, são 2 consoantes para uma vogal. E a consoante, a criança tem uma percepção fonética maior. Por quê? Quando eu falo k, a gente mexe o fim da boca. Ou seja, a criança percebe mais a consoante do que a vogal, que é só sai o ar, tá? Então, CVC Words são palavras muito boas para a gente trabalhar. A criança decodifica rápido, fica animada decodificando, que é capaz, que consegue. E aos poucos geralmente ela começa a fluir bem mais rápido nas CVC Words. Aqui, por exemplo, tem algumas CVC Words, cab, bob, bed, cub, big, enfim. Então, essas CVC Words são bem interessantes da gente trabalhar. Vocês estão vendo aqui que tem short A, short E, short I, short O, short U. O que é isso? Short and long vowels. Galera, a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? Socorro, vou fugir. Tava tudo bem até agora. Aí a Luísa falou de short and long vowels. E agora o que eu faço? Eu vou embora. Não, galera, calma. Meditem. Vogais longas e curtas. Ou seja, toda vogal tem o seu par longo e o seu par curto. Cat acorn. Acorn. Tá vendo?
Ah, meu Deus, que loucura. É um treco muito louco que eu nunca vi na minha vida. Não, você já viu? Calma. Existe no português short long vowels. Só que a gente não ensina. Aí a criança fica desesperada. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Amanhã, opostos. Amanhã, opostos. Tem o em todas as sílabas. A em todas as sílabas. E em todas as sílabas eles têm som diferente. Alguém te ensinou isso? Não. Aí a criança vai lá e escreve opostos com U. Por quê? Vocês entendem a questão? A gente não ensina aqui no português e eu acho muito legal a parte da alfabetização em inglês, que a criança tem uma noção geral. Então, short long vowels é tranquilo. Teve uma vez que eu recebi, acho que não tem mais o áudio aqui. Eu troquei de celular, enfim, uma aluna me mandou um áudio assim, Luiz, eu já assisti sua aula de short long vowels. Eu baixei a atividade, mas eu não estou conseguindo entender. Então, eu fui lá, mandei um áudio para ela no meu WhatsApp pessoal. Papai, expliquei. Ah, beleza, só isso. Aí conseguiu aplicar em casa. Então, é importante a gente conhecer para passar para as crianças. E não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Bom, dica. Quando eu trabalho o CVC Word, é short vowel quase sempre. Então, a gente começa por quem? Pela short vowel. São I, O, A. Ok? Então, aqui, ó. Vogais longas. O som da vogal longa é igual ao nome da vogal. A, por exemplo. O, U, ok? E as vogais curtas aparecem quase sempre em CVC Words. Certo, galera? Show de bola? So, let's go. Eu queria mostrar, let me close here. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar. Fiquem à vontade. Pode go ahead. Tem algumas outras coisas que talvez eu fale, mas queria saber um pouquinho de vocês. Vocês têm dúvidas sobre essa parte de alfabetização? O que vocês estão achando? Let's talk now. Lá no Lab, quando eu faço aula ao vivo, eu falo, galera, vocês têm que falar, porque a aula ao vivo é para as pessoas. É legal trabalhar com alfabeto móvel, explicando o nome e o som ao mesmo tempo da letra? Bom, alfabeto móvel é extremamente importante, porque a criança pega a letra, né? A letra está lá, na mãozinha dela. Aquele som abstrato, aquele negócio abstrato que ela estava mexendo, está na mão dela. Então, eu sempre indico ter alfabeto móvel. Agora, essa parte de trabalhar o som e a letra ao mesmo tempo, no método fônico, a gente não trabalha. A criança vai conhecer o nome da letra? Ela vai saber essa letra. Porque a mais velha, ela vai reconhecer. Tem a parte da escola, do português, que aquela criança vai conhecer. Tá. Eu não entendi a parte de short long vowels, eu vou explicar de novo. Ok, vou responder vocês. Só finalizando aqui da Ana Patrícia. Então, trabalho com alfabeto móvel, para quem não sabe. Deixa eu ver se o meu alfabeto móvel está aqui. Está lá no quarto do Arthur. Alfabeto móvel são as letras que a criança pega. Tem de imã, tem de papel. Lá no Lab a gente tem alfabeto móvel cursiva, flashcard, tem muita coisa de alfabeto móvel lá. Alfabeto móvel de papel. Então é que a criança pega. Então é muito legal a criança construir as palavras com esse alfabeto móvel, tá? Mas aí você explica o som. Por exemplo, você vai criar a palavra cat. Aí você vai mostrar. This letter makes the sound k, k, k. Look here. K, k, k. And this letter makes the sound a. And this one t. So this is k, at, cat. What is it? E aí você começa a conversar com a criança, né? De forma lúdica e leve. Tá bom? Certo, Ana? Eu não entendi muita parte de short long vowels. So let's go. Vamos voltar aqui no short long vowels. Bom, let me open here. I'm trying to find tô procurando aqui meu negócio que eu apresentei. Mas, enfim, vogal longa e vogal curta. Então, as vogais, no inglês, a gente separa dessa forma. A vogal longa, A, I, O, U. Essas são as vogais longas. Então, unicorn, acorn, bite, I bite. Isso tudo são as vogais longas do inglês. São as palavras que são formadas por muitas outras sílabas. As vogais curtas são as vogais então, cat, dog, bed, put.
beat. Essas vogais, isso é simplesmente o nome do som que elas fazem, tá bom? E isso é legal para a gente entender como a gente ensina, porque, por exemplo, o A faz O, faz E e faz EA. Então, no início da alfabetização, a criança pode ficar meio sem entender. Enfim, então, se você tiver mais uma dúvida sobre Maísa, se você quiser saber mais um pouquinho sobre short long vowel, você me fala que eu explico de novo, tá? Bia, oi Bia, como que você está aqui? Alguma dica de jogo de celular para as crianças? Sim, eu perdi porque eu troquei de celular, gente, mas eu usava muito o Teach Your Monster to Read, que inclusive eu vou abrir, que tem site, vou escrever aqui para vocês. Isso é de trabalhar phonics, enfim. E tem 2 aplicativos que os alunos têm lá no Bilingue Lab, eles têm acesso gratuito, são pagos. O aplicativo da Epic e do Vux. Então, lá no Bilingue Lab é gratuito para quem está. E são aplicativos de leitura. Tem 700 milhões de livros. O Vux, ele é, assim, magnífico. Ele é um negócio que você chora vendo o livro. É quase uma novela, um filme. O livro e conta, enfim, é muito legal. E tem o Epic também, que tem livros clássicos, como Giraffes Can Dance, tem lá no Epic. Então, esses aplicativos, Teach Your Monster to Read, Epic e Vux, são muito bons para trabalhar, tá bom? Eles não são jogos. Eu, particularmente, não conheço muitos jogos de celular, porque eu não sou muito fã. Mas esse sou eu, tá? Sempre indico Teach Your Monster to Read. E também tem outros aplicativos do Teach Your Monster to Read, que eu também tinha, que é de matemática. E tem o Reading for Fun, também é deles. São jogos, tá? Eu só não conheço muitos, realmente. Adoro fonética. O Diogo está fazendo parte aqui da aula hoje. Meu filho tem 3 anos completos, entende tudo que eu falo, mas fala pouco inglês. Às vezes enrola as palavras e não fala nada com nada. É normal, esperado? Tenho medo de ele não entender as palavras e quando for alfabetização, quando for alfabetizar, não saber as palavras. Bom, tem que ver como que funciona, o que seria esse enrolar as palavras? Ele está misturando, ele está fazendo... Porque, por exemplo, tem a parte dos estágios, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma segunda aula só sobre estágio de fala, da parte do bilinguismo em si. Tem um estágio de fala que a criança fica fazendo... brincando de falar. E é normal isso acontecer, é esperado, esse estágio de fala, mas eu não sei se é o seu caso. Sobre a parte da alfabetização, aí que entra a parte da fonética, que a gente tem aula de fonética e de alfabetização lá no Lab, uma vez por mês ao vivo de cada uma. Por quê? Porque a gente vai saber como lidar com essas situações. Nesse caso, Manu enrolando a língua e ele tem convicção de que ele está falando algo. Tem criança que fica... Deixa eu botar aqui o nome do app que alguém pediu. Reading for Fun. Que começa a falar a língua própria, né? É normal a criança ter uma língua própria. Nessa idade, principalmente quando é bilíngue, também pode ser normal isso falar dessa maneira. Mas é sempre bom entender o que está rolando, como que ele está produzindo, qual que é a produção linguística dele no português, se ele fala tudo como esperado, então provavelmente não é alguma questão de atraso de fala, de atraso de desenvolvimento. Eu me atento muito a isso. Lá no curso, a gente já encaminhei uma criança que tinha atraso de fala, por isso que eu gosto dessas aulas ao vivo, eu consigo entender o que cada um precisa. E a gente já fez encaminhamento, a criança já não tem mais atraso de fala, já trabalhou com fono, já deve ter uns 6 meses, tá tudo bem. Mas é normal, sim. Depende de como, tá? Tem que avaliar um pouquinho. Sobre essa parte de alfabetizar, quando alfabetiza, eles sabem mais, tá? O Arthur, ele falava errado, ele falava de girafa ao invés de girafa. Gi ao invés de di. Quando ele foi escrever o nome do Diogo, lá no início, ele escreveu com G a primeira vez, eu ensinei e acabou, porque Diogo, giraffe, di é a mesma coisa. E aí, quando ele foi alfabetizado, a produção linguística dele melhorou muito, tá? Are the flashcards printable? Yes, all the flashcards are printables. Todas as atividades são focadas. Vou mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma aqui, que é a favorita lá do Lab, do Hungry Monster. Tem flashcard, tem um manual de alfabetização lá no Lab.
Vou dar uma palhinha aqui para vocês verem daqui a pouquinho, tá? Mas são todos printables. Halo, como você coloca esse aprendizado dentro da rotina e dia a dia da criança? Bom, quando eu estava mais na parte da alfabetização, de ele entender tudo, eu tirava a manhã. A parte da manhã era a minha parte com ele. Então, eu brincava com ele, eu estava lá presente com ele. E eu inseria com atividades, com leitura, todos os dias. Foi assim que eu inseri. Eu separei um momento do meu dia. Eu fiz o after schooling por muitos anos. Eu ainda faço de vez em quando, mas não com tanta consistência como antes, porque hoje em dia a forma dele estar na escola mudou. Ele está mais tempo na escola, faz atividades extracurriculares. Eu ainda estimulo, mas não como after schooling, certo? Amo Vux, Vux é incrível, né? Lingo Kids é uma app que minha filha adora. É pago, mas é muito bom. Sim, é muito legal. Também gosto. Enrolando a língua, tá. Aqui eu já respondi. E a lista de com CVC Words vai disponibilizar? Sim, vou disponibilizar. Vai ficar lá no grupo de WhatsApp, certo? Inclusive essa gravação vai ficar lá no grupo de WhatsApp também. Bom, eu vou colocar aqui uma coisa para vocês agora, que eu acho que vocês vão gostar. Que simplesmente a atividade que as crianças e as mães mais gostam lá do Lab. É assim, a atividade é essa aqui. Alguém entrou aqui agora, deixa eu admitir. Pronto. Enfim, essa atividade aqui, Hungry Monster, gente, teve um dia, a gente faz áudio lá no Lab toda quinta-feira para trabalhar speaking. A mãe chega para mim e fala assim, não, porque meu filho aprendeu a ler com o Hungry Monster. Gente, vocês não tem noção, eu chorei no áudio, igual uma criança. Essas atividades a gente faz várias atividades por mês, geralmente são 4 a 6 atividades por mês. E todas as atividades são divididas por idade. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que lá no Lab a gente divide por idade? Então, essa atividade do Hungry Monster é um monstrinho faminto. E aqui, ó, como trabalhar essa atividade com 1 ano, com 2 anos, e aqui tem vocabulário que você vai falar com a criança. Todo vocabulário. 3 anos, como trabalhar, eu explico, tem vocabulário, sons. Aí vem o IPA, que eu falei para vocês. A gente trabalha o IPA ao vivo, assim, lendo e trabalhando cada som. Enfim. Aqui as palavras, aí o monstrinho é faminto, ele queria comer as palavras, aí a criança tem que ler as palavras, ou ler os phonics, ou então aqui a parte de contar. Enfim, essa atividade, gente, eu odiei fazer porque o Arthur só queria fazer ela. Eu não aguentava mais. Eu já tava, tipo, não aguentava mais fazer essa atividade. E as mães também. Tem mãe que fala, nossa, por que você fez o Hungry Monster? Porque eu não aguento mais. Eles adoram. Enfim, essa é uma atividade que as crianças gostam muito. Outra atividade também é o Grocery List, que os pais adoraram. A gente também tem professor no Lab, tá? Então os professores também fazem. Isso vira um flashcard, a gente brinca de fazer mercado, ou vai ao mercado de verdade e leva essas coisinhas aqui. Então, aí, ó, aí no final tem vocabulário, cadê? Como que useful sentences, como falar, enfim. Mais o que eu ia mostrar para vocês, que alguém perguntou. Alguém coisinha aqui. Cadê? Se os flashcards são printables, são, né? Dá pra gente imprimir. Gente, eu vou mostrar agora um pouquinho do Lab para quem quiser continuar comigo, né? Seguir aí e trabalhar firme na alfabetização aí com a gente. Vou mostrar um pouquinho como que funciona o Lab, tá bom? Para quem tem curiosidade de conhecer também. Esse é o Lab que eu tanto falo. O Little Bilingual Lab é o meu curso com a Carol. E aqui no Lab a gente tem... Ele é uma plataforma muito diferente, né? Vocês podem ver aqui, é como se fosse uma rede social do curso. Então, aqui do lado, a gente tem todo o Lab e a comunidade, que é o Little Bilingual Community. Quem compra o Lab tem a comunidade de graça. Aqui tem Book Club, Activities and Printables, mas deixa eu ver, eu vim aqui no manual de alfabetização. Manual não, é apostila. Apostila. Deixa eu abrir aqui. Eu quero mostrar para vocês um printable, que é muito bom. Quando vai abrindo aqui, que de vez em quando é uma demoradinha, eu vou aqui mostrar para vocês uma outra Activities and Printables. Gente, quanta coisa, é muita coisa, Bia. A minha vida da Carol agora é só o Lab. Ai, Jesus.
Que chata essa internet, hein? Não, está abrindo, travou tudo. Bom, mas, enfim, na idade que eu mostrei para vocês mais cedo, aqui, ó, a apostila. Já veio para cá, agora abriu tudo de uma vez. Essa apostila, ela tem cada etapa da alfabetização. E aqui, ó, é um lugar onde a gente conversa. Todo mundo conversa aqui. Aqui também, ó, por exemplo, fala assim, nossa, Luíse, Carol, né? How can I say? How can I say? Olhe para frente, virar de costas. Eu vou abrir aqui já. Aqui é uma parte que é bem legal para quem quer trabalhar mais o inglês. Então, nossa, eu não sei como que fala o que você está aprontando, que apareceu aqui. Então, a gente vai lá e responde. Agora, deixa eu só mostrar aqui que alguém perguntou sobre os printables. Vou abrir aqui para vocês. A apostila de alfabetização. Só para vocês verem aqui. Ok. Gente, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem falar, tá bom? A aula é de vocês, não é a minha, não. Bom, aqui eu explico tudo sobre a alfabetização, parte teórica, tarará, tarará, tarará. Aqui, ó, fase da leitura, fase da escrita, para alfabetização. Mas aqui, ó, short long vowels, para quem tem dúvida, que tem umas atividades de explicação aqui. É bem legal. Short I, long short I, long I, short O, long O. Enfim, IPA, como que pronuncia. Mas, cadê? Aqui, ó, tem um método fônico no manual, na apostila de alfabetização, que é muito legal. O método fônico é um outro método de alfabetização aliás, o método das boquinhas é esse aqui, que é com base no método fônico, que a criança vê, por exemplo, você fala cat, vai dizer a criança já vai reconhecer pelo formato da boca. Enfim, mas aqui, esse flashcard que eu queria mostrar para vocês. Achei. Esse flashcard, é um alfabeto móvel também. É um que eu gosto muito. Por quê? Hoje nos stories, inclusive eu mostrei uma atividade que eu fazia com o Arthur, que a gente primeiro passa o dedinho na letra antes de chegar lá e escrever. Essa é a base da educação montessoriana, que eu sou fã da educação montessoriana. Eu sou fã. Por quê? A criança vai entender como que escreve. Então tá aqui tudo bonitinho e tal. E isso aqui são os flashcards que vocês imprimem para fazer. Aí tem letra cursiva, a letra bastão minúscula, né? A letra de forma, enfim, alfabeto móvel. Então isso tudo aqui, ó, olha só quanta coisa é printable. Com quantos anos você acha que devemos começar a alfabetização? Com essa idade, Maísa, eu já tinha começado a pré-alfabetização do Arthur. Então, eu já trabalhava alguns sons das letras. Eu já trabalhava... O Arthur começou a ter, com a consciência fonológica, com quase 4 anos, ele já começou a ter noção de sílaba por conta da consciência fonológica. Eu tenho até gravado isso no Instagram, que ele teve essa consciência de sílaba. Enfim... Então, isso tudo eu já tinha começado, tá? Mas, enfim, vai no seu tempo, como você se sente melhor, ok? Bom, então, sim, tem muito printable e quando é esperado a criança começar a ler de forma mais fluida, unindo sons ao invés de... Isso de unir os sons é o blending, tá? Esse processo acontece de forma natural, já vejo que minha filha está avançada, mas tinha essa dúvida, ela tem 5. Bom, a parte do blending, que é a junção, né? Então, assim, a criança, você vai lá, cat, ela vai lá e lê cat, ou seja, ela juntou tudo. Essa junção depende da maneira como você estimula, mas geralmente aos 5 anos a gente já consegue ter a leitura fluida da palavra e de até algumas palavras, algumas frases curtas, principalmente com CVC Word. Esse processo acontece de forma natural? Sim, acontece de forma natural. Só que a gente tem que estimular, tá? Quando a gente estimula, vai mais rápido. Por exemplo, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês uma atividade aqui que eu gosto muito. Ó, vou mostrar essa aqui, que ela ajuda nesse blending. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um memory game. Memory game não. É um puzzle, um quebra-cabeça de papel. Então, aqui, ó, pig. Quando a criança juntar isso tudo aqui, vai ver a imagem do porquinho, todo mês a gente acrescenta mais atividade aqui, tá? A apostila vai aumentando. Enfim, isso aqui ajuda no blending.
pig, horse, que ela vai juntar e vai formar uma imagem. Então, isso ajuda nesse processo. Isso aqui também é muito legal. É umas flashcards que tem comparação linguística. Isso aqui chama... a comparação é um fenômeno chamado bridge. Esse fenômeno bridge, ele acontece como? Quando a gente realmente compara uma língua com a outra. Então, vamos falar, nossa, qual letrinha que tem em inglês e português? É ela faz o mesmo som em inglês e português? Gato, cat, não faz. Então, a gente vai trabalhando isso. E isso aqui também ajuda nesse blending. Flashcards com esses flashcards aqui, assim, ó. Isso aqui também, ó. Essas palavras. Isso aqui tem que botar um pregadorzinho aqui, qual que é o certo. Isso aqui também ajuda muito, porque tem comparação, tem imagens, trabalha muita coisa. Isso aqui é sílaba, que é a consciência fonológica que eu falei que o Arthur fazia, né? Enfim. Aqui. Meu filho fala cato. Ai, que fofinho. É a mistura cat e gato. Ele tá certo, a gente que tá errado. Estou querendo começar a alfabetização. A minha questão é o tempo limitado. Só falo com ele em inglês desde 9 meses. Maísa, sinceramente, sendo bem sincera, tá? Hoje, inclusive, dei uma aula de manhã. E aí teve uma aluna que veio falar comigo que ela só tem o tempo da noite com o filho. Acho que era Tainara o nome dela, não lembro agora certo. Ela só tinha o horário da noite. E ela queria, eram 2 filhas, na verdade, ela queria trabalhar a língua e a alfabetização. E aí o que eu gosto dessas aulas ao vivo? Eu consigo entender como é a rotina de vocês. E a gente consegue inserir atividades a partir dessa rotina. Então, o Lab, por exemplo, não é um curso que você vai entrar, vai ter as aulas e você se vira. Você, vi as aulas, agora eu vou aplicar. Não, eu aplico junto com você. Então, sinceramente, o tempo limitado a gente consegue trabalhar tranquilamente. E eu te digo isso porque hoje eu fiz essa atividade. Hoje eu fiz essa consultoria lá com a aluna. Mas é aluna? Mas é aluna. É que é muita gente que não sei. Não, você consegue, Maísa. Olha só, vai ter aula de alfabetização dia 22, semana que vem. Tem aula de alfabetização no Lab. Você vai participar da aula do Lab dia 22. O problema é seu, tá bom? E a gente trabalha isso. Você consegue super, tá bom? Fica de boa. 22 vai ter aula do Lab, ok? Só mais tá, não tem problema não. Maísa, o grupo do Telegram tá lá pra gente conversar. Não, Maísa, vai encher o saco. Não vai encher o saco. Porque eu gosto de ter... Então, assim, se o seu tempo é de noite, manda uma mensagem para mim de noite, para eu entender como é essa rotina com seu filho e a gente trabalhar nisso juntas, tá bom? Aí eu te mando atividades específicas para a idade do seu filho, certo? Fica de boa. Me manda mensagem lá no Telegram depois, tá bom? Bom, então eu vou mostrar aqui o Lab para quem quer seguir a alfabetização com a gente e trabalhar nisso firme, tá bom? Vou seguir aqui mostrando para vocês conhecerem um pouquinho da plataforma e de tudo que a gente faz. Combinado? Então, beleza. Manda mensagem lá depois. Eu vou deixar aqui e também depois a gente manda lá no grupo para quem quiser. Lá no grupo eu vou mandar o PDF da aula de hoje, as CVC Words que me pediram, a lista de CVC Words, e o link também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho lá no Lab. Tá bom? Mas, enfim, vou mostrar aqui algumas atividades para vocês conhecerem e avaliarem o que é melhor, né? O que vocês podem trabalhar, enfim. Eu gosto muito disso aqui. Quanta riqueza esse Lab. A minha vida e a vida da Carol é esse Lab aqui, hoje em dia. Bom, a gente tem um book club também no Lab. E chama Lab porque a intenção é ser um laboratório de livros bilíngues. Então, a gente trabalha em um laboratório com eles, criando esses livros bilíngues juntos. Enfim, e quem entra no Lab agora tem 2 bônus. Tem o bônus da Kids Box, para quem não conhece, o Kids Box é uma empresa que envia os livros para as crianças, né? É tipo leiturinha, só que manda atividade junto, brincadeira junto, livros em inglês. Então, ganha um box para quem é no Lab agora, tá bom? Depois, isso não é para sempre, isso não é um bônus para sempre, mas por agora é. E também a Carol está fazendo um intensivo de inglês do zero agora em julho, o mês inteiro, todos os dias. Os que já passaram tá gravado também, tá? Então, esses são os 2 bônus que a gente tem no Lab. Mas, enfim, eu gosto muito aqui desse Book Club. Como eu falei, os alunos têm acesso ao Epic e ao Vux, que são aplicativos pagos
mas vocês têm acesso gratuito. E lá a gente vai lendo juntos, só que tem atividade, então tem atividade do Grúfalo. Como que eu vou aplicar o Grúfalo? Tem atividades aqui do Vux para vocês participarem, né, gratuitamente, para Caterpillar. Enfim, tem atividade de tudo, Giraffes Can Dance, e aí a gente consegue trabalhar juntos. Tem atividade tanto para vocês fazerem, por exemplo, nessa aqui tem de massinha, tem atividade de imprimir, enfim, isso tudo. Aí lá. Uma outra atividade que eu queria mostrar para vocês é o Puppets Hair Salon. A gente também tem a aula aqui explicando como falar, tem o áudio de como falar, como produzir, enfim. E esse Puppets Hair Salon, ele é uma atividade... enfim, tem uma atividade que é bem legal, que é legal para coordenação motora fina, que eu fiz com o Arthur e as crianças adoram, mas estou esperando sair. Enfim, que é de cortar o cabelinho. A gente monta um salão de beleza dos puppets e aí, enfim, ó, e é para cortar. Desde que minha filha tem meses, eu pego ela nos braços para voar. 3, 2, 1, fly. Ah, que legal! Que legal. Temos intensivo já, Bárbara. Ela conta comigo, também contando os brinquedos em inglês, e ela está começando a contar. Ai, que lindo, que legal! Que legal, adorei. É legal de ver esse resultado, né? O que eu acho, a Jane, que é aluna, tem um monte de aluno aqui, elas sabem que quando vem com esse resultado, eu fico muito emocionada, porque é um trabalho muito constante, né? E saber que tem resultado e ver o resultado na prática é lindo. Hoje uma aluna me falou que o filho começou a falar frases. Nossa, fiquei muito, muito feliz. Enfim, aqui são activities in printables, então são atividades para imprimir, tem atividades, né, de passou Halloween aí, tem atividade de idades específicas diferentes. Aqui, ó, Halloween, bingo, Thanksgiving, Countdown to Christmas. Então, a gente faz atividades também focadas nessas datas comemorativas, bubble painting, isso tudo aqui, ó. Fonética. Agora as aulas de fonética mudaram. São aulas assim, ao vivo. Enfim, é muita atividade, tá vendo? O Hungry Monster, que todo mundo ama. Enfim, tem muita atividade para a gente aplicar na prática. E o foco do Lab, ele é todo separadinho aqui, como eu falei, né? Que é a parte do bilinguismo, que eu explico um pouquinho do bilinguismo em si. Aqui, ó, tem caridade, por exemplo, para schoolers. Enfim, tem a parte do ao vivo que fica aqui, ó. Todas as masterclasses que a gente faz. E sabe o que eu acho mais legal? Teve uma aluna que veio falar comigo assim, a Ana. Ela falou assim, Luiz, eu tô com dúvida em preposição. Você pode fazer uma aula? Eu dava aula 3 vezes por mês. Uma de alfabetização, uma de bilinguismo, uma de fonética. E como ela pediu, eu comecei a dar uma aula que agora vai ficar fixa, que é de gramática, de prepositions. Então, a gente tem muita flexibilidade com os alunos. A gente consegue conversar bastante e adaptar o Lab para vocês. Bom, gente, é isso. Ask for feedback. Se você tiver alguma dúvida se está certo, se está errado o que você está fazendo, está aqui. Songs and Rhymes. Enfim, é bastante coisa. Se você quiser entrar para o Lab, né, como eu falei, tem aí Kids Box, intensivo, agora em julho. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, podem falar. Amanhã eu vou abrir o grupo para a gente conversar, tá bom? O grupo vai ficar aberto para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês perguntarem, enfim. Mas eu também estou sempre disponível lá no Instagram, fiquem à vontade. Adoro conversar sobre isso. E como tiveram muitas perguntas... e a aula fica gravada, tá? Vou deixar o link também lá no grupo. Aqui, ó, o link que a Carol deixou para quem quiser participar do Lab com a gente, quem quiser vir com a gente nessa jornada aí. Sou pro de inglês para crianças, mas não trabalho com alfabetização. Amo aprender para evoluir. Que legal! A gente teve, no mês passado, 5 professoras entraram pro Lab para trabalhar alfabetização. Achei muito legal. Eu também não conhecia a alfabetização e começaram a trabalhar.
E com certeza, quando tiver filhos, eu optar pelo bilinguismo. Isso aí, Paula. Bora, vamos juntas. Obrigada, gente. Como vocês gostaram? Eu vou mandar amanhã o link para vocês dessa aula gravada e amanhã eu abro a aula para a gente poder, o grupo do WhatsApp para a gente poder conversar, tá bom? Enfim, é isso. Obrigada, gente. Adorei a participação de vocês. Manu, um beijo. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. See you later, alligator. Thanks a lot. Stay here with us. A Luana tá aqui. Beijo. Não vi ela toda, mas gostei. Que bom, Jéssica. Beijo. See you later. And tomorrow we're gonna talk. Amanhã a gente vai conversar lá no grupo, né? Vamos bater papo amanhã sobre a alfabetização. Beijo, gente.